Agora na Showtime. Alcel Pro Saúde. Alcel. Alcel Pro Saúde. Boa tarde, amigos ouvintes. Mais uma vez estamos com Alcel Pro Saúde. Eu sou Zildete Montiel e Alcel Pro Saúde está sempre com você. Hoje nós vamos conversar com o professor adjunto infectologista da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, Dr. Marco Aurélio Safadi. E nós vamos também conversar sobre doenças infecciosas das crianças. Ele é um grande pediatra e as mamães sempre ficam aflitas quando se trata dos seus filhos. Na hora que a criança adoece, a gente não sabe nem que rumo tomar, porque o nervoso é tanto. Eu tive uma experiência ontem ainda com o meu neto. Ele caiu do balanço no playground e abriu a cabeça. E na hora os pais ficaram tão nervosos que eles não sabiam nem o que fazer. Se pegavam a criança, se punham no carro, se recorriam, se colocava gelo. Enfim, as mamães ficam muito nervosas em qualquer momento em que as crianças se apresentam doentinhas. E eu peguei a criança rapidamente, já levei para o pronto-socorro, já lavei, antes de ir, lavei bastante o ferimento, porque é importante a mamãe lavar o ferimento antes de qualquer coisa, porque o ferimento limpinho, ele pode ser tratado, ele pode ser costurado, tem que fazer a sutura, pode ser colocar remedinho, enfim, tudo isso. E agora nós vamos conversar com o Dr. Marco Aurélio sobre as nossas crianças. Isso é muito importante. Boa tarde, doutor Marco Aurélio. Boa tarde, Zildete. É um prazer estar aqui com vocês. É realmente muito bom. E depois, no final da entrevista, nós vamos falar sobre um evento muito importante para a classe médica, não é isso? É isso mesmo. Teremos no final da próxima semana, na próxima sexta-feira e sábado, o curso de atualização pediátrica da Santa Casa de São Paulo, que é um curso tradicional e no final nós podemos comentar alguns aspectos. No final nós vamos dar todos os detalhes. Então você que é um profissional da área de saúde, que é médico, que é pediatra, que está nos ouvindo, deixe aí o seu papel, a sua caneta, o seu lápis, para anotar esse importante evento que nós vamos convidar você. Doutor Marco Aurélio, vamos falar das nossas crianças. Quais são os problemas mais comuns que aparecem nas crianças na área da infectologia? Acho que esse é um ponto importante, Zildete. A gente, sem sombra de dúvida, a principal motivação de procura por atendimento médico, seja no consultório, seja no posto de saúde ou no pronto-socorro, são as febres na infância, são as infecções, né? E dentro das infecções, a gente pode destacar as infecções de vias aéreas, né? As chamadas infecções que acometem, vamos dizer, a parte alta das vias aéreas, as amidalites, as infecções de ouvido, né, que a gente chama de otites, as sinusites, a bronquiolite, que é uma doença importante, que esse ano a gente teve aí um surto muito sério, né, de bronquiolite, que é causada por um vírus. Então, de maneira geral, grosso modo, a gente pode dizer que essas são as infecções mais frequentes na infância, né? Aquelas que mais comumente toda vez que uma criança tem febre, ela tem infecção? Em princípio, os processos que acontecem com febre podem caracterizar infecções, mas não necessariamente. Então, há situações onde existe febre, mas a febre não é devida a uma infecção. Então, a gente tem doenças inflamatórias, doenças imunológicas, doenças neoplásicas, né? Por exemplo, o câncer é uma doença que pode gerar febre, ele pode se iniciar com febre e não é um processo infeccioso. Entendi. Então a mamãe, quando tem um filho com febre, ela não deve imediatamente medicar ou dar qualquer remedinho caseiro ou qualquer analgésico ou as gotinhas, nada disso, porque pode mascarar o que a criança tem. É melhor levar diretamente para o pediatra, né? Eu acho assim, eu acho que esse é um ponto importante que você levantou, Zildete, vale a pena a gente comentar alguns aspectos, né? Então, creio que esse seja um tema de bastante importância para as mães que estão nos escutando. Então, um processo que inicia, vamos dizer, com febre, aparece uma febre no filho dela.
isso é grave, isso não é grave, ela precisa ir ao pronto-socorro imediatamente, ela pode aguardar o dia seguinte. Então, eu procuro sempre passar para as mães, tanto no consultório como no hospital, algumas regrinhas básicas, algumas dicas importantes. Então, a febre por si só não é um motivo de alarme, de alerta. A gente tem inúmeros processos que comumente vão gerar febre, mas há algumas situações em que a presença da febre deve gerar uma preocupação maior. Então, o que eu sempre chamo a atenção dos pais é para o estado geral da criança. Então, não é importante se a febre é 38, 39 graus, se é uma febre baixa, se é uma febre alta. O importante é como está a criança. Está abatida, está prostrada, está gemente. Uma vez que você tenha medicado a temperatura e baixado a temperatura, a criança melhorou, ficou ativa, ou ela continua gemente, continua prostrada, continua abatida? Então, a primeira dica que eu creio que seja a mais importante para as mães: na presença de uma febre, se o estado geral da criança não é bom, se ela está abatida, não consegue se alimentar, está respondendo com dificuldade, está sonolenta, esta sim é uma situação que merece preocupação e que a gente recomenda que a mãe procure um atendimento médico. Certo. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria destacar como importante para as mães. Certo. Eu tenho aqui a pergunta da Mara Diogo Nelson. Ela diz assim: o meu filho constantemente escorre o nariz. Eu já fiz de tudo, mas ele sempre tem o nariz escorrendo. Quer no frio, quer no calor, em qualquer situação, o narizinho dele está sempre escorrendo. Já levei ao pediatra, já deu Aerolash, acho que é isso. E ele não melhora. O que pode ser? Bom, aí a gente tem que, obviamente, analisar individualmente esses casos, né? Mas, de maneira geral, a criança que tem coriza frequente, quer dizer, que escorre o nariz, né? A gente chama de coriza isso. Uma das situações que podem estar por trás desse quadro dessa criança é que ela seja uma criança alérgica, que ela tenha rinite alérgica. Então, essa alergia que essa criança eventualmente tem faz com que ela frequentemente apresente espirros, coriza, a hora que acorda de manhã, acorda espirrando, o nariz está sempre escorrendo. E aí o que é importante para essa mãe é tentar identificar, se isso for de fato, né, uma rinite alérgica, identificar os fatores que podem estar desencadeando a piora desses episódios de rinite. Então, por exemplo, fatores ambientais. Então, tentar ver se na casa dela, o quarto do menino ou o ambiente que ele fica é um ambiente que tem acúmulo de pó, poeira, né? Se é um ambiente que toma pouco sol, então, portanto, tem acúmulo de mofo. Evitar a presença de tapetes, carpetes, cortinas, ou seja, são elementos que acabam acumulando pó, que vão piorar a rinite. Ter certeza que ninguém na casa fuma. Então, o tabagismo passivo, como a gente chama, né? Quer dizer, não é a criança que fuma, é o pai, a mãe. Mas o pai, quando fuma, aquela fumaça no ambiente prejudica a criança. Então, evitar que se fume dentro do ambiente. Tentar identificar, muitas vezes tem crianças que têm sensibilidade com mudança de temperatura, alergia a determinados pelos de animais. Então, ver se não tem um gato na casa, um cachorro que solte muito pelo. Evitar bichos de pelúcia. Então, todas essas são medidas prudentes, sensatas, e que se for uma criança com rinite, essa criança vai se beneficiar dessas medidas ambientais sem que seja necessário ficar tomando medicamentos. E a Maria Creuza, ela diz assim: já fiz de tudo também com a minha filha, ela também tem rinite, e nada a gente conseguiu. Tiramos os tapetes, os bichos de pelúcia, tudo que era possível, até o chocolate na mamadeira. E a criança ainda continua com o nariz escorrendo. Isso de fato, a rinite não é uma doença, vamos dizer, é uma doença crônica, né? Alguns indivíduos vão tê-la para o resto da vida, é como a asma, né? Alguns melhoram, mas alguns não, alguns vão continuar com isso. Não há uma cura para essa doença, né? Há um tratamento. Então, essa criança merece uma avaliação, realização de exames e tentar encontrar uma solução eventualmente medicamentosa que possa melhorar
diminuir a frequência das crises, né? Sempre tendo em conta que essa não é uma doença que tem cura, e sim tratamento. Certo. O Emílio pergunta, o senhor sendo infectologista pediátrico, até que idade o senhor atende? Bom, os infectologistas pediátricos, Gildete, as especialidades pediátricas, por definição, elas atendem crianças e adolescentes. Então, de maneira geral, por definição aí da Sociedade Brasileira de Pediatria, a gente considera a adolescência a idade que vai até os 20 anos. Então, normalmente os pediatras, né, eles vão ser responsáveis pelos cuidados às crianças até que elas completem 20 anos de idade, quando aí a gente já considera que passou da idade da pediatria e são aí manejados pelos médicos que cuidam de adultos. A Helena Luz pergunta quais são os principais casos que o senhor atende no hospital. Ah, bom, a gente tem... Eu já tenho eu tenho mais de 30 anos já de profissão, né, como pediatra e trabalhei em inúmeros hospitais. Eu estou na Santa Casa já há mais de 30 anos, mas eu trabalhei em vários hospitais privados também aqui da nossa cidade, aqui de São Paulo, e a gente pode dizer que a quantidade de doenças é muito grande. As mais frequentes são aquelas que eu comentei no início da nossa conversa, né, que são as infecções de vias aéreas, as amidalites, as otites, as sinusites, são bastante frequentes. Mas há também, Gildete, acho que vale a pena comentar com a Helena, algumas doenças sazonais. Esse termo sazonal quer dizer o quê? São doenças que têm uma prevalência maior em determinadas épocas do ano. Certo. Então, por exemplo, a gripe, pelo vírus influenza, é no inverno. A bronquiolite, que é o que eu comentei, que as mães que têm bebês pequenos sabem bem o que eu estou falando, é uma doença bastante importante, tem uma prevalência maior nos meses do outono, né, e começo do inverno. Agora a gente está iniciando a primavera, né? Então esse fim de semana começa a primavera. Uma doença que é muito prevalente na primavera é a catapora, né? A varicela, né? Então a varicela ou a catapora, ela, vamos dizer, tem o pico dos casos exatamente nessa época, final do inverno, começo da primavera. Então vale a pena a gente lembrar disso, né? Principalmente porque o Ministério da Saúde já contempla as crianças com uma dose da vacina de varicela, né? Então as crianças de até 4 anos e 11 meses, né? Entre 1 ano e 4 anos e 11 meses, elas são aptas a receber a vacina de catapora, né? Nos postos de saúde. Então isso é uma lembrança importante para as mamães. Certo. A dona Tereza pergunta, a vacina é eficiente? Se a vacina é eficiente? Isso. Lembrar que as vacinas têm como principal objetivo, né, prevenir principalmente as formas graves de varicela. Então, com uma dose da vacina, que é o esquema que atualmente o Ministério da Saúde disponibiliza a vacina, a gente tem dados bastante robustos, assim, fartos, né, mostrando que essa dose de vacina de varicela é sim bastante eficiente para diminuir, reduzir substancialmente as formas graves de catapora. Claro que mesmo tendo recebido a vacina, quando a gente faz com uma dose só, que é o esquema atual, ainda assim a criança pode apresentar a catapora, mas seguramente os casos que a gente vê são casos muito mais leves do que aqueles que poderiam ocorrer caso ela não fosse vacinada. Então, respondendo à pergunta da nossa ouvinte, é sim eficiente, diminui o risco de complicações, diminui o risco de hospitalizações, né, relacionados à catapora, e é uma medida sim eficiente. Andréia, ela diz assim, eu sou uma mãe de primeira viagem, tenho um bebê novinho e gostaria de saber como identificar essas doenças na minha filha. Eu acho que catapora, né? Como é que faz para identificar, doutor? Eu acho que aí eu volto naquele primeiro ponto, né, das febres, né? Claro que a doença, quem tem condição de identificar é o profissional de saúde, né, que ela deve recorrer, mas tem algumas situações que devem ser situações de alerta. Eu comentei no início da nossa
entrevista que quando você tem uma febre, se ela comprometeu o estado geral do seu filho, ela merece sim uma atenção maior e você deve procurar um atendimento médico. Um outro ponto que eu queria ressaltar também, Zildete, é a idade da criança. Então, por exemplo, se eu tenho uma criança de 5 anos com febre, é uma situação que pode perfeitamente aguardar, você pode acompanhar, claro, desde que a criança esteja bem. Agora, se eu tiver um recém-nascido, vamos dizer, uma mãe que está nos ouvindo hoje aí, e que tem um bebê no primeiro mês de vida, ou um lactente pequenininho, que é o termo que a gente usa para designar os bebezinhos nos primeiros meses de vida. Então, um bebê, principalmente nos seus primeiros 3 meses de vida, se esse bebê apresentar febre, né, essa é uma situação, sim, de alerta. Então, ela deve, vamos dizer, procurar por atendimento por um profissional de saúde, caso o bebezinho dela tenha febre, tendo menos de 3 meses de idade. É importante que um médico avalie essa criança. Então, a idade em que ocorre a febre também é um fator importante. Então, isso vai ajudar as mamães a distinguir aí as situações do dia a dia das mais graves. Com quantos graus eu posso considerar que meu filho tem febre? Ótima pergunta, né? Esse é um tema bastante controverso, né? Bastante polêmico. Então, por exemplo, aqui no nosso meio, Zildete, e eu vi que você já tem netinhos, né? A gente usa os termômetros, né? Classicamente a gente usa aqui na América Latina a medida com termômetros na axila, né? São aqueles termômetros que a gente coloca embaixo do braço da criança, né? Ou do adulto. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles não medem a temperatura na região da axila. Eles medem a temperatura, no caso do adulto ou da criança maior, na boca, e no caso dos bebezinhos, né, que tem risco de morder o termômetro, eles medem a temperatura no reto, no ânus da criança, né? Então isso gera medidas diferentes e não são comparáveis. Então, por definição, né, a gente utiliza aqui no nosso meio, onde a cultura é a temperatura axilar, considerar febre as medidas que excedem 37,5 graus. Então a maioria entende que o consenso é definir febre com uma temperatura axilar, né, ou seja, embaixo do braço, medida com o termômetro, que exceda, que supere 37 graus e meio. Ah, tá. 37 graus e meio, então, embaixo do braço, aqui no Brasil, já podemos considerar uma febre. Exatamente. Né? Eu tenho uma pergunta aqui de uma ouvinte que ela não quer se identificar. Ela diz assim: eu tive um filho que infelizmente nasceu portador de doença infecciosa congênita, com sífilis. E isso tudo me assustou muito, porque eu não sabia, e eu tenho assim muitas restrições de visitar um médico, porque eu tenho vergonha. O que o senhor pode me dizer? Eu não entendi qual que é a doença congênita que o filho dela nasceu. Sífilis. Como? Sífilis. Ah, sífilis congênita, tá. Isso. Então, acho que esse é um ponto importante, viu? Porque, infelizmente, Zildete, nós temos visto um aumento substancial das taxas de sífilis e, portanto, de sífilis congênita aqui no nosso meio. Nos últimos anos, o Brasil tem registrado um aumento importante, né, das taxas de sífilis e, por consequência, das taxas de sífilis congênita. E aí, como acontece da sífilis pegar na criança, doutor? Então, aí eu vou tentar, de uma maneira bem didática, explicar para quem está nos ouvindo. O que acontece é que uma mulher, por exemplo, que contrai a sífilis, ou que tem uma sífilis numa forma ativa durante a gravidez, durante a gestação, pode transmitir, vamos dizer, esse agente infeccioso para o bebê dentro do útero, para o feto intraútero. E dependendo da época da gestação em que isso ocorre, isso pode provocar malformações no feto. Algumas vezes ele não vai nascer com nenhuma alteração, mas vai nascer infectado, né, com essa doença, e algumas vezes ele nasce, além de infectado, com alterações clínicas. E importante enfatizar, para quem
está nos ouvindo, especialmente para as gestantes que estiverem me ouvindo, que não deixem de fazer um bom pré-natal, de seguir direitinho as suas consultas no pré-natal, porque o obstetra, o ginecologista, durante o pré-natal, ele tem condições de identificar se ela está infectada pela sífilis. E estando infectada pela sífilis, a gente tem uma medicação que é eficiente, que trata a sífilis e que previne a transmissão para o bebê dentro do útero, né? Que é o tratamento com a penicilina. Então, infelizmente, a gente tem visto um aumento das taxas e isso está relacionado à qualidade do pré-natal que a gente está tendo, ou seja, as mães não estão indo no pré-natal ou o pré-natal não está, vamos dizer, oferecendo a qualidade do atendimento necessário para isso. Então eu enfatizo a importância de seguir, né, esse pré-natal de maneira adequada, porque a identificação da doença durante a gestação vai fazer com que a gente possa tratar. Muitas vezes a mãe vai no começo da gravidez, faz o exame e ele está negativo, mas ela se contamina durante a gravidez, ou seja, o seu parceiro transmite para ela a sífilis durante a gravidez, e aí como ela não termina o acompanhamento de maneira adequada, ela não tem oportunidade de diagnosticar isso durante a gestação e não tem oportunidade de tratar, algo que preveniria as consequências para o seu feto e para o seu bebê. Certo, existem outras doenças congênitas também. Quais são, Dr. Marco Aurélio? Eu acho que esse é um tema que recentemente ganhou bastante repercussão na mídia, né, Zildete? Porque a gente tem as doenças clássicas que a gente sabe que são as infecções que, uma vez que acometam a gestante durante a gravidez, podem ser transmitidas para o feto e provocar malformações. Então, além da sífilis, que a gente já comentou, a gente tem a toxoplasmose, né? Toxoplasmose é causada por um parasita, né? O toxoplasmose, ele é um parasita que está presente, por exemplo, nas fezes do gato. Então, o gato, a hora que excreta, né, as suas fezes, ela pode estar contaminada com esse parasita, e aí, vamos dizer, a gestante vai lá no jardim da casa, onde esse gato defecou, e faz lá mexe lá nas plantas e põe a mão na boca, e dessa forma ela adquire o toxoplasma. Ela também pode adquirir a toxoplasmose através da ingestão de carnes cruas, né? Então por isso que a gente enfatiza durante a gestação para evitar a ingestão de carne crua, para evitar hábitos de jardinagem sem lavagem adequada das mãos. Além da toxoplasmose, a gente tem o citomegalovírus. Esse é um vírus, né, que é bastante comum, bastante frequente, transmite por via respiratória, por contato, e também tem um risco quando a gestante está com essa infecção durante a gravidez ativa, né, transmitir para o feto, né? Então, o herpes também pode eventualmente ser transmitido, o HIV, né, se a gestante tiver infecção pelo HIV e não estiver adequadamente tratada e controlada da sua doença, ela pode transmitir o HIV para o feto, né, intraútero. E recentemente tivemos aí uma novidade nessa área, né, que é a Zika, né? Então a Zika era uma infecção que não se sabia a possibilidade de transmissão intraútero, e após a epidemia que tivemos aqui no Brasil nos últimos anos, os cientistas brasileiros, os médicos brasileiros, foram os primeiros a documentar o risco dessa transmissão. Então, a Zika é mais uma das infecções que a gestante, vamos dizer, tem que evitar ser acometida durante a gravidez, porque ela potencialmente tem o risco de provocar infecção congênita. Certo, a gente já falou sobre as congênitas, vamos falar um pouquinho das adquiridas. Nós já falamos da varicela, da catapora, né, que a varicela e a catapora são muito semelhantes, né? É a mesma doença, Zildete, na realidade. É a mesma? É a mesma doença. Catapora é o termo, vamos dizer, que a gente usa de maneira coloquial, né? É o termo mais leigo, mas o nome científico que os médicos utilizam para designar a doença é varicela. Eu achava que uma fosse mais leve do que a outra. Não, na realidade é a mesma doença.
Certo. E aí vamos falar um pouquinho então da dengue, da tuberculose, das hepatites, o HIV o senhor já falou, a cachumba, a meningite e também sobre as pneumonias complicadas. Vamos falar uma por uma para que o nosso ouvinte possa então saber que essas doenças são tratadas pelo infectologista pediátrico. Então, cachumba, né? Você comentou da cachumba, eu acho que eu tenho algumas considerações interessantes. A cachumba é uma doença que na época pré-vacina, né? Quer dizer, que precedeu a introdução das vacinas, era uma doença que acometia basicamente crianças na idade escolar. Cachumba, para quem não conhece, é aquela doença que acomete a glândula parótida, que é aquela que está, vamos dizer, no rosto, né, no nosso rosto aqui, mais ou menos embaixo da orelha, né, aqui na região do ângulo da mandíbula, né, que é esse osso aqui do rosto. Então, a gente tem dos dois lados da face. A cachumba, depois do advento da vacinação rotineira, diminuiu muito a sua frequência. As gerações mais jovens, boa parte deles não teve cachumba, ao contrário daqueles que nasceram da década de 60 para trás, onde praticamente todos já tinham cachumba na infância. E o que a gente observou recentemente, Zildete, que eu acho que é interessante compartilhar com os nossos ouvintes aqui, é que nos últimos anos nós temos vivenciado uma recrudescência da cachumba, um aumento do número de casos. Voltaram, né, a ter. Como? A cachumba voltou, né? Em adolescentes e adultos jovens. Na realidade, ela nunca foi eliminada, a gente sempre seguiu tendo casos, mas de uns anos para cá aumentou muito a taxa de incidência em adolescente e adulto jovem, inclusive adolescentes vacinados. Então, o que a gente descobriu é que a vacina, ela é, vamos dizer, uma vacina boa, eficiente, mas ela não é como a vacina do sarampo e a vacina da rubéola, por exemplo, que quem tomou 2 doses de sarampo, quem tomou 2 doses de rubéola, a gente sabe que está protegido. Cachumba não. Mesmo quem tomou 2 doses, algumas vezes, se exposto ao vírus, esses indivíduos podem desenvolver a cachumba. Então, a gente está tentando buscar aí alternativas para controlar de vez essa doença, pesquisando eventualmente novas vacinas ou novas estratégias que nos permitam, de fato, controlar a cachumba, uma vez que não só o Brasil, mas vários países do mundo têm percebido esse aumento do número de casos em adolescentes e adultos jovens. Eu tenho aqui a pergunta do Antônio Carlos Pedroso. Ele diz assim: como adquirir a cachumba e qual é o tratamento? Bom, então, meu amigo, a cachumba ela é transmitida por via respiratória, basicamente, né? São através das secreções respiratórias, contato, ela é de alta transmissibilidade, quer dizer, se um indivíduo tiver com cachumba na sua fase aguda e entrar em contato próximo com outro indivíduo suscetível, ou seja, que nunca teve cachumba e não está protegido, a chance de transmissão é grande. O quadro clínico é basicamente febre, muita dor de cabeça, o inchaço da glândula, né, aqui no rosto, que fica com aquele rosto com o pescoço grande, né, o rosto inchado, pode ter vômitos, existem ainda o risco de algumas complicações da cachumba. Então, alguns pacientes com cachumba podem evoluir com meningite, né, pelo próprio vírus da cachumba, e um temor grande, né, que as mães chamam de cachumba desceu, né, quer dizer, que vai para o testículo. Principalmente para os homens, né? Isso nos homens, né, que pode provocar orquite, né, que é o acometimento dos testículos. Importante dizer que nas meninas também pode acometer o ovário e outros órgãos, isso ocorre com menor frequência, né? Não sabia. Mas é em menor frequência. Então, quanto tempo dura uma cachumba? É a pergunta da Maria Carla. Isso. Então, só para terminar a resposta do colega que ele perguntou o tratamento, né? O tratamento Sim. é basicamente sintomático. Então, a gente só vai usar medicamentos que aliviem os sintomas. Então, remédio para dor, remédio para febre, basicamente é isso que a gente usa na cachumba. E o tempo, que é a segunda pergunta, né, da nossa ouvinte, normalmente, uma vez que inicia a cachumba, os pacientes, em média, levam 5 a 10 dias
para estarem novamente sem sintomas. Então, aí, em torno de uma semana aí é o prazo da cachumba. A gente normalmente sugere que eles fiquem em casa nesse período, né? Então, mais ou menos 5 a 10 dias aí é o prazo para que o indivíduo com cachumba retorne ao seu período sem sintomas. Certo. O senhor está me ouvindo bem? Como? Está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Ah, tá bom. Nós falamos da cachumba, ela perguntou quanto tempo demora uma cachumba, né? Porque acho que a pessoa que pega não vê a hora que termine, né? É bem por aí, né? É isso mesmo. Outras doenças, vamos falar da hepatite C. Então, as hepatites, né, a gente classifica em letras, né, essas hepatites de acordo com os vírus, né, hepatite A, hepatite B, hepatite C, tem hepatite D, E, etc, né? Mas as mais comuns são as hepatites A, B e C. E há diferenças entre elas, viu, Gildete? Como é? Há diferenças importantes entre estas hepatites. Isso, eu gostaria que o senhor explicasse. Então, a hepatite A é aquela mais frequente na infância. Então, para o pediatra, a mais comum das hepatites é a hepatite A. Hepatite A transmite, basicamente, vamos dizer, o indivíduo que está com hepatite A, o vírus da hepatite A é excretado nas fezes do indivíduo. Então, vamos imaginar uma criança numa creche que está com hepatite A. Então, ela solta o vírus nas fezes, na fase aguda, e vamos dizer que alguém vai lá e troca a fralda dessa criança, e aí o vírus da hepatite A vai para a mão desse indivíduo. E se esse indivíduo não tiver uma boa higiene, lavar adequadamente a mão, ele pode levar a sua mão à boca, ou pegar em outra criança, ou uma criança brincar com a outra, e dessa maneira transmitir o vírus. Então, é um vírus que é de transmissibilidade fácil, pode provocar surtos, né, nessas situações, pode estar relacionado à contaminação de alimentos. Então, se tem uma pessoa que manipula alimentos e esteja contaminada com o vírus, ela pode contaminar os alimentos, principalmente alimentos crus, e dessa forma quem ingerir aqueles alimentos, né, pode também ser contaminado. Então, a hepatite A, ela é comum, vamos dizer, entre as crianças. Um aspecto importante é o saneamento básico. Então, nos últimos anos, a melhoria no saneamento básico que a gente experimentou nas últimas décadas aqui no nosso país fez com que houvesse uma diminuição dos casos de hepatite A. Desta forma, muitos adultos hoje chegam à idade adulta sem ter tido hepatite A, diferente dos adultos da nossa geração, né? E a maioria deles já teve hepatite A na infância. Hoje não. Os jovens, vamos dizer, a maioria consegue ultrapassar aí a infância e a adolescência sem ter tido hepatite A. E nós temos uma vacina, né, bastante eficiente. Essa é uma vacina muito eficaz. Uma dose da vacina praticamente protege 100% dos que a recebem e também está disponível gratuitamente, né? Ela faz parte do calendário? Exatamente, faz parte do calendário, Gildete. Ela foi introduzida há alguns anos e ela é disponível para as crianças também de 1 a 4 anos de idade. Então, aquelas crianças até 4 anos e 11 meses, a gente usa a vacina aos 15 meses, né, na rotina, e aquelas que têm até 4 anos e 11 meses que eventualmente não tomaram, e que a mãe esteja nos escutando, não deixe de levar seus filhos ao posto para fazer a vacina de hepatite A. Bastante eficiente, bastante segura. Eu tenho a pergunta aqui da Graça. Ela diz assim: se a hepatite pode ser transmitida por respingos da saliva? Então, no caso da hepatite A, sim, a transmissão é orofecal, que a gente chama, né? Por transmissão oral e fezes, né, contaminação. Mas temos outras duas, as mais frequentes, temos outras duas hepatites que têm mecanismos distintos de transmissão. Então, a hepatite B e a hepatite C, elas são diferentes no ponto de vista de transmissão. E aí a transmissão é mais por contato íntimo, né? Então, contato muito íntimo, por exemplo, contato sexual, transfusão de sangue
e derivados, desde que não estejam adequadamente investigados, o que, em princípio, não acontece nos dias de hoje, né? Uso de drogas endovenosas, então, indivíduos que fazem uso de drogas na veia e compartilham essas seringas, eles podem ser alvo desse risco de transmissão. Profissionais de saúde, né, que trabalham em condições, às vezes, precárias e que têm que lidar com secreção orgânica dos pacientes, tudo, tem que também se precaver, mas são indivíduos que estão mais suscetíveis, né, ao risco dessas infecções. E a hepatite B e a hepatite C, elas podem se tornar crônicas. Ou seja, o indivíduo tem a hepatite. Quais são os sintomas e se livra da dela. hepatite? Ele pega a hepatite B ou pega a hepatite C. Alguns se livram da hepatite, se curam, ultrapassam a fase aguda da doença e ficam curados. Infelizmente, alguns dos que contraem hepatite B e hepatite C, eles vão permanecer com o vírus o resto da vida. E esses que permanecem com o vírus, isso, muitas vezes não tem sintoma nenhum, Zildete. O indivíduo nem sabe que tem o vírus no seu organismo, até que surjam as complicações, que geralmente demoram anos para ocorrer, não vão ocorrer em todos os que sim, são cronicamente infectados, mas que podem ocorrer, que é basicamente o câncer do fígado, né, e a cirrose hepática. Mas em algum momento isso pode surgir. Falo isso porque para a hepatite B a gente tem uma vacina, né, que também é de alta eficiência e que também está disponível gratuitamente. Ela é feita na infância, logo ao nascer, mas crianças, adolescentes e adultos jovens também podem se vacinar gratuitamente nos postos para hepatite B. E se a pessoa já contraiu e tem essa hepatite silenciosa, a vacina ainda resolve? Não, essa pergunta é muito importante, né? Então, aqueles que já tiveram a infecção e que por algum azar se tornaram portadores do vírus, esses que ficam cronicamente infectados, a vacina não vai conseguir eliminar o vírus do organismo deles. Mas, hoje a medicina tem medicamentos bastante eficientes para esses pacientes. Então, há medicamentos tanto para hepatite B crônica como para hepatite C crônica, que são muito eficientes, principalmente para hepatite C. Há inúmeros remédios novos muito eficientes. Então, esses indivíduos devem procurar um atendimento médico, caso tenham esse vírus, né? Pois os medicamentos são muito eficientes. E raros casos acabam, eventualmente, evoluindo para a necessidade de então transplante. É por isso que, às vezes, a gente vê pessoas que nunca beberam, de repente tem cirrose, que nem eu soube num caso esses dias. Falei, mas ela não bebia, como que ela teve cirrose, né? Então é por conta dessa hepatite adquirida há muito tempo e ter ficado silenciosa, né? Exatamente, uma das possibilidades da cirrose é exatamente essa. Por isso que a gente destaca, né? Então, para hepatite A e hepatite B... pneumonia e de tuberculose. A diferença entre uma e outra, como se adquire e os tratamentos e a periculosidade. Da tuberculose, você me perguntou? E a pneumonia também. Tá. Então, bom, aí são doenças distintas, né? A tuberculose é uma doença específica, que é aquela causada pelo bacilo da tuberculose, né? Então, esse está aí na nossa população há muitos anos, e infelizmente a gente ainda registra, Zildete, algumas dezenas de milhares de casos novos de tuberculose todo ano aqui no nosso país. Então, o Brasil é um país ainda com alta prevalência dessa doença, né? Ela está relacionada muitas vezes a condições de moradia, condições socioeconômicas que facilitam a transmissão do bacilo, né, dentro desses ambientes. Então, por exemplo, ambientes de indivíduos que vivem em moradias muito guetos, né, com muitos indivíduos juntos, etc., tem uma chance maior, claro que todo mundo está sujeito a pegar, mas a prevalência é maior em situações, vamos dizer, socioeconômicas menos privilegiadas, né, de mais carência. Então, a infecção por esse bacilo da tuberculose, a gente tem uma vacina que é feita ao nascer. A vacina é eficaz para prevenir as formas graves, mas ela não consegue evitar
todas as formas, e especialmente a forma pulmonar, que é a mais frequente, né, das apresentações. Então, ainda eu vou temos interromper um instantinho para perguntar o seguinte: a pessoa que não tomou a vacina ao nascer, ainda tem como tomar depois? Até quando? Enfim. Tem como tomar depois. Ela pode procurar um posto de saúde, ela vai ser avaliada e pode sim receber a vacina. Mas é o que eu estava falando, mesmo aqueles vacinados, para as formas pulmonares, infelizmente a vacina não tem uma elevada eficácia. Então, mesmo vacinado, você pode ter as formas pulmonares. E uma dica importante, né, para reconhecimento dessa doença, Zildete, é que ela é uma doença mais arrastada, mais insidiosa, né? Ela evolui de uma maneira mais crônica, né? Leva mais tempo os sintomas, e muitas vezes ele se manifesta por perda de peso. O indivíduo que tem febre uma vez por dia, então ele acorda à noite com o lençol molhado, que ele transpirou porque teve febre, né? Tosse, né? Então o indivíduo que tosse de maneira persistente, que tem uma tosse crônica, né, acompanhado desses sintomas, ele deve procurar por atendimento médico, né, para que tenha certeza que ele não está eventualmente acometido pela tuberculose. Os e tem vírus tratamento, né, um tratamento por essa eficiente, né, um tratamento se ministrado de maneira oportuna, no momento certo, ele é bastante eficaz, né, para o tratamento da tuberculose. E os vírus transmitidos por essa tosse que ficam no ar, eles podem acometer outras pessoas de tuberculose? Sim, a tuberculose, o bacilo da tuberculose, né, não é um vírus, né, é um bacilo, né. É um bacilo. É um bacilo, né, então esse bacilo, ele é sim transmitido por via respiratória de um indivíduo que tosse, etc., e que dessa forma pode transmitir o bacilo para seus contactantes, ou seja, para aqueles indivíduos que estão próximos dele. Por isso que eu falei que em ambientes que vivem, por exemplo, muitas famílias ou muita gente de uma mesma família num cômodo só, etc., a gente tem um maior risco, né? Os idosos têm um maior risco de contrair tuberculose e dessa forma transmitir a doença, né? Já a pneumonia, que você me perguntou, é um evento distinto. A pneumonia é o nome que a gente dá à doença que acomete os pulmões, né? E aí tem uma série de diferentes causas. Aí sim... Podem ser bem complicadas, né? Podem ser desde formas leves até formas muito graves, potencialmente letais. Então os agentes mais frequentes aí das pneumonias são os vírus, né? Então os vírus são aquilo que mais frequentemente provoca pneumonia, especialmente em crianças. Então tem uma série de vírus que podem provocar pneumonia. Aí temos as bactérias, né? Então na infância a gente tem realmente um risco grande, e tem outros agentes menos frequentes, fungos, outros bacilos e etc., que podem também provocar as pneumonias. Certo. As pneumonias, as tuberculoses são da sua área? São da nossa área. Então a gente tem uma atuação nessa área das doenças infecciosas, né? E as pneumonias, sim, fazem parte da nossa rotina. Todo pediatra cuida, mas a gente frequentemente é chamado para aquelas pneumonias mais complicadas, mais severas, né? E aqui acho que vale a pena comentar, né, da bronquiolite, que eu citei há pouco, né? Sim. Que é uma doença que as mães que têm bebês pequenos seguramente já ouviram falar e já conhecem, e que a gente não tem uma vacina para bronquiolite, né? Então é uma doença que é bastante frequente. A gente estima que todas as crianças até completarem 2, 3 anos de idade vão ser acometidas pelo vírus da bronquiolite, que é o mais frequente, é o chamado vírus sincicial respiratório, né? Que é o vilão da bronquiolite. Então ele acomete praticamente todas as crianças, principalmente no primeiro ano de vida, principalmente aquelas que frequentam creches e escolinhas maternais, né? Onde aí sim o convívio com uma série de crianças facilita muito a transmissão do vírus entre elas. Então é aquela doença que vem mais no outono, né, e no inverno, provoca chiado no peito, muita tosse, falta de ar, e quando acomete um bebê pequeno,
ela pode ser responsável pela hospitalização desses bebês. É uma doença que é muito grave nos prematurinhos. Então, para esses bebezinhos que nascem prematuros, né, que nascem antes de completar a 29ª semana de gestação, né, dentro do útero da mãe, ao nascer, esses bebezinhos, desde que nasçam no período de circulação desse vírus, a gente não tem uma vacina, mas a gente tem uma imunização passiva, que a gente chama, que é um medicamento que previne, vamos dizer, boa parte das hospitalizações. Ele diminui o risco e a gravidade dessa infecção. Então, aquela mãe que tem um bebê que nasceu com menos de 29 semanas de gravidez, dentro do período da circulação do vírus, né, que é basicamente entre fevereiro e março, até mais ou menos julho, agosto, elas devem procurar um posto de saúde para receber esse medicamento. Certo. A Mariana pergunta, bronquiolite é parecido com bronquite? É parecido, mas não é a mesma coisa, né? Então, a bronquiolite é essa doença que eu citei, que é causada por vírus respiratórios, principalmente o vírus sincicial, é uma doença, portanto, infecciosa, né? E que acomete principalmente os bebês nos primeiros anos de vida. A bronquite já é um termo mais amplo, que engloba uma série de doenças, mas, de maneira geral, as pessoas usam o termo bronquite para designar a asma, né? A bronquite asmática é uma das formas de bronquite, mas é aquela que a gente usa o termo com maior frequência. E aí é uma doença, vamos dizer, que o indivíduo nasce com uma predisposição a isso, que vai aparecer em algum momento da vida e que, de maneira geral, faz com que esse indivíduo tenha várias crises, né? Durante a sua vida, desencadeadas por fatores muito diversos, como, por exemplo, alergias, mudança de temperatura, estresse, etc., que podem fazer com que o indivíduo chie, né? Aquele indivíduo que começa a tossir, fica com falta de ar e tem que tomar remédios, fazer inalação e procurar um atendimento médico. A asma é muito comum na nossa população, não é uma doença infecciosa, mas é uma doença de alta prevalência e que acomete significativa parcela da nossa população. Certo. Doutor Marco Aurélio, o senhor já falou aí algumas vezes sobre vacina, mas eu gostaria de falar mais. Eu gostaria de falar sobre as imunizações, com mais esclarecimento sobre os esquemas vacinais, que são, assim, tanto pública quanto privadas, né? Tem algumas que o sistema público não oferece, né? Mas, além de especialidades desta parte para os pacientes, também existem imunizações assim para prematuros, diabéticos, com HIV, quimioterapia, não é isso? É isso mesmo, Sudete, você está correta, né? Mas acho que aqui vale a pena ressaltar que, de fato, você tem vacinas que são exclusivas da rede privada, que ainda não estão na rede pública. Entretanto, se há um programa de saúde pública neste país, que é um programa de sucesso, que é um programa que já há décadas, né, ele é um programa que tem sido alvo de iniciativas muito importantes e muito bem implementado, é o nosso programa de imunizações. Então, a gente tem que destacar que as vacinas que o Ministério da Saúde disponibiliza para a população são muito boas. A gente tem um programa no Brasil que é um exemplo de programa comparado, né, com países do hemisfério norte. Se a gente pegar, por exemplo, os programas de imunização da Europa, por exemplo, o Brasil tem em vários dos setores, a gente tem um programa melhor que muitos dos países europeus. É um programa similar ao programa americano. Então, a despeito de fato, a gente ainda não ter todas as vacinas no serviço público, né, o calendário de imunizações do Ministério da Saúde é um calendário bastante completo, de ponta, um dos mais, vamos dizer, contemplados em vacinas no mundo, e com uma história de muito sucesso aqui no nosso país, de controle e eliminação de várias doenças, né? Não só doenças importantes, né? Por exemplo, a poliomielite, né? Que a gente conseguiu já eliminar aqui do nosso país há algumas décadas, o sarampo, que a gente tem ele controlado. Recentemente tivemos aí alguns casos, mas de novo
conseguimos eliminar o sarampo. A rubéola, né? Não sei se você sabe, Gildete, mas não temos casos de rubéola, nem de rubéola congênita, há vários anos aqui no Brasil. Já são alguns anos que não temos registro de casos adquiridos localmente aqui no nosso país, né? A difteria é uma doença também que está praticamente controlada. Aqui a gente tem pouquíssimos casos registrados nos últimos anos. O tétano, né, também com poucos casos registrados, mas isso é fruto de muito esforço, né, e de algo importante, que é a gente ter elevadas coberturas vacinais. Certo, e agora falta a gente levar mais a sério a questão dos mosquitinhos, do dengue, da zika, essa coisa toda, porque ainda não tivemos esse controle totalmente e as pessoas realmente relaxam, né? Sem dúvida nenhuma. Aí, seguramente, a gente tem falhado e falhado de maneira muito grave. Então, o controle do mosquito é algo que nós não conseguimos ainda, há muito a se fazer, e as autoridades sanitárias têm que, de fato, olhar isso com um olhar bem atento. Mas o que eu queria, só para terminar aquele assunto das vacinas, Gildete, é chamar atenção para a importância da gente ter coberturas vacinais adequadas, né? Então eu vou citar um exemplo aqui que é próximo do Brasil e que merece uma cautela muito grande, que é o caso da Venezuela. Então, a crise política, a crise econômica que infelizmente esse povo está vivendo, né? Esse povo venezuelano está vivendo num passado recente, fez com que houvesse uma diminuição da cobertura das vacinas nesse país. Então eles estão, infelizmente, não estão sendo mais vacinados de maneira adequada. Então, do ano passado para cá, nós tivemos o registro de centenas de casos de difteria na Venezuela, que é uma doença muito grave e que, como eu disse, a gente já tinha praticamente controlado essa doença. Então, esse registro de centenas de casos de difteria, de mortes por difteria, nos traz preocupação, porque a Venezuela é um país limítrofe com o nosso, né? Já há casos de sarampo, de novo, registrados na Venezuela. Então, a gente tem que ficar muito atento, não relaxar com as nossas coberturas, porque a proximidade com esses países e o mundo globalizado hoje faz com que a gente tenha o risco, né, da entrada desses agentes infecciosos aqui no nosso meio, e a gente tem que manter a nossa população blindada, protegida, e para isso é necessário manter elevadas coberturas de vacina. Certo. Eu tenho aqui uma última pergunta que eu vou passar, que é do Glauco Pereira de Oliveira. Ele diz assim: boa tarde, doutor Marco Aurélio. Os cursos de medicina têm formado menos médicos pediatras. Como o senhor vê essa realidade? Ótima pergunta do Cláudio, viu? Ele está realmente atento aí, né? Infelizmente, né? Eu sou pediatra já há 30 anos, né? E a gente, na época que eu cursei o curso de pediatria, era uma das especialidades mais disputadas e procuradas, e num passado recente a gente realmente observou uma diminuição do interesse pelo curso de pediatria, em detrimento a especialidades que às vezes podem parecer mais atraentes, né, para o jovem médico, que são as especialidades que têm intervenções cirúrgicas, enfim. Isso realmente é verdade, mas o que eu queria dizer é que de uns 3, 4 anos para cá, nós estamos vivendo uma retomada do interesse pela pediatria. Na nossa faculdade lá na Santa Casa, nos últimos anos, nós tivemos de novo um aumento da procura pela pediatria. Então eu estou esperançoso de que isso vai melhorar e a gente vai ter de novo Que ótimo. Então agora vamos aproveitar para falar do curso que vai acontecer. Isso aí. A gente tem aí na sexta-feira, agora dia 29 de setembro, né? Na próxima sexta-feira e no sábado, o curso da Santa Casa. A Santa Casa é uma faculdade tradicional de medicina, é uma das 10 principais faculdades de medicina do país, constantemente aí tida como a escola número 1 privada e uma das principais escolas médicas, né? E temos um curso de pediatria que já é tradicional, ele já está na sua 31ª edição, e aqueles pediatras e outros profissionais de saúde que estiverem
nos ouvindo, eu tomo a liberdade nesse momento de convidá-los, né, para o nosso curso. Ele ocorrerá na sexta e no sábado, 29 e 30 de setembro, no Hotel Maxud Plaza, aqui em São Paulo. A gente escolheu temas de alta relevância para o pediatra, né? Então a gente vai discutir tratamentos de pneumonia, as drogas novas que existem. A gente vai discutir os novos consensos do manejo da asma, do manejo do refluxo gastroesofágico. A gente vai discutir sexualidade na adolescência. A gente vai discutir o transtorno e déficit de atenção, o autismo. Nós vamos ter oportunidade de conversar sobre o diabetes em crianças, como identificar, como tratar, quais são as novidades. A gente vai ter sessões onde a gente vai poder ter uma interface com especialistas de outras áreas, então dermatologistas, ortopedistas, oftalmologistas, que vão trazer para o pediatra aquilo que é mais importante em cada uma dessas áreas. Novidades na área de neurologia, na área de infectologia, na área de cardiologia, enfim, é um curso bem dinâmico que em 2 dias vai proporcionar uma oportunidade ímpar para os pediatras de atualização nos temas do dia a dia. Que beleza. E a inscrição onde vai ser feita? A inscrição pode ser feita através do site chama-se Fernanda Prestes, né? Então, www.fernandaprestes.com.br. Lá o indivíduo vai encontrar o link para inscrição no curso de reciclagem da Santa Casa. Então, espero que então é um curso que vai acontecer possam comparecer nesse próximo final de semana no Hotel Maxud Plaza, ali paralela com a Paulista, naquela rua Cincinato Braga, né? Exato. Isso, Maxud Plaza, todo mundo conhece, e a inscrição pode ser feita então no site www.fernandaprestes.com.br. E vocês estão convidados então para participar desse curso. Com certeza tem uma taxa, né, doutor? Desculpa, não entendi. Deve ter uma taxa, lógico. Sim, tem uma taxa de inscrição e certificados. Isso é muito importante, fazer o curso, aprender, receber o certificado e trocar experiências. Meu querido doutor Marco Aurélio Safadi, eu agradeço demais a sua participação aqui conosco, gostaria de tê-lo mais vezes aqui, com a sua fala tão boa, tão esclarecedora, viu? E desejo ao senhor que o curso seja um sucesso e que a sua carreira continue brilhante. Muito obrigado pelo carinho, Zildete, um prazer estar aqui no seu programa e foi muito agradável para mim estar com vocês e eu que agradeço a oportunidade. Para nós também, um grande fim de semana, uma semana maravilhosa e o curso seja, muito legal, tá bom? Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, um grande abraço. Grande abraço. Queridos ouvintes, foi muito bom estarmos juntos mais essa hora inteirinha. Para você que não deu tempo de responder, Cláudio, Felipe, Juarez, Alessandra, Marco Antônio, Mara, Lia, vocês todos, espero que vocês tenham nas respostas conseguido aí tirar suas dúvidas e nós estamos à disposição sempre. Ao Céu Pro Saúde, sempre com você. Ao Céu Pro Saúde agora tem o seu canal Zap na internet que atende você com rapidez. Você tem o botão pânico para emergências e isso é maravilhoso. Ao Céu Pro Saúde, sempre com você e aqui no nosso programa. Estaremos juntinhos mais uma vez no próximo sábado ao meio-dia, tá bom? Um grande abraço, uma semana abençoada e um beijo no coração. Até lá. Você ouviu na Showtime Ao Céu Pro Saúde. Ao Céu. Ao Céu Pro Saúde.